Fala traders, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso 100% gratuito de opções binárias, o melhor curso do YouTube, que chegou aqui para abalar. E aí, como é que foi a semana de vocês? Muito win, muito loss? Estão crescendo a banca? Comentem aí nos comentários como é que foi a semana de vocês. E aí, quebrou? Se você quebrou banca, já comenta aí, ó, quebrei. Não é vergonha você dizer que quebrou não, tá? Muito pelo contrário, se você crescer e se juntar aqui com a gente, chegar junto, seguir os vídeos aqui do canal. Se você quebrou, segue os vídeos do canal, que eu tenho certeza que você seguiu o que você vai aprender aqui, você não vai mais quebrar, tá bom? Então já vamos aqui para essa aula que a gente vai falar sobre os 4 tipos de análise. Então a gente tem aqui a primeira análise, ó, já de cara, análise probabilística. Então aqui na nossa análise probabilística, você já deve estar percebendo que é probabilidade. Abri aqui, ó, aqui option, e tô aqui no nosso EURUSD, nosso par de moeda do EURUSD. Então de cara, se você abriu aqui, você já vai ver que a gente tem velas aqui, ó, verdes e vermelhas. Olha quantas velas verdes, quantas velas vermelhas, e essas velas, elas seguem em sequência, ó. Às vezes só dá vermelha, 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 às vezes verde, verde, verde. Então com isso a gente consegue fazer algumas estratégias, tá bom? A gente, ó, se a gente também, ó, aumentar o zoom totalmente ou diminuir, observe que a gente vai formando quadrantes aqui, ó. Olha que tem alguns quadrados aqui, ó, na nossa linha, ó, vários quadrados, ó, quadrantes marcados aqui, e a gente tem uma quantidade de vela. Conforme a gente vai dando zoom, a quantidade de velas vai aumentando, diminuindo. Lembrando que de uma corretora para outra, a gente consegue ter uma quantidade de velas diferente nesse quadrante. Por exemplo, se a gente ir lá na Quotex, a gente consegue chegar num zoom que nos mostra até 3 velas por quadrante. Tá bom? Então a gente consegue trabalhar. Mas olha só, se você também não conseguir, você tem um quadrante aqui, ó, de 5 velas. Olha que se você colocar o mouse aqui no meio, ele já divide mais o quadrante para você, tá vendo? Então a gente tem aqui, por exemplo, nas nossas estratégias probabilísticas, uma das mais conhecidas, se não a mais conhecida, a nossa estratégia MHI. Então ela, com certeza você vai encontrar vídeos aqui no canal. Eu vou fazer vídeos no canal aqui para vocês dessa estratégia de diversas maneiras diferentes, tá bom? Então a gente vai ter aqui a probabilidade. Olha aqui no quadrante, ó, 2 verdes e 3 vermelhas, né? E se a gente fosse apostar que em todo o quadrante, né, depois de começar, sempre que começar uma verde e terminar a vermelha, a próxima é vermelha. Imagina, não é uma estratégia não, mas imagina se a gente cria uma estratégia, porque se a gente está trabalhando com probabilidade, por mais que você viu diversas estratégias aí no YouTube ou em algum lugar, a gente ainda consegue de repente criar, sempre estar criando aí estratégias novas. Então a estratégia da probabilidade é uma. Não vamos perder tempo agora, porque eu não vou ensinar a estratégia para vocês, mas eu vou mostrar para vocês sim os tipos de análise. Um tipo de analisar o gráfico é a análise probabilística, que a gente já viu que a gente pode tentar, através das cores, né, da probabilidade, a gente falar qual vai ser a próxima vela da nossa entrada. E uma paradinha rápida que é para te pedir: ajude meu canal. Eu já tenho aqui dezenas de aulas aqui já sendo desenvolvidas com estratégias novas, coisas que você nunca viu no YouTube, estratégias que vão te ajudar com certeza a você conseguir mudar de vida. Dá para você enricar muito nesse mercado com tudo que eu vou ensinar aqui. Agora pensa também, se você acha, ah não, enricar, todo mundo fala em enricar, tudo bem. O que é enricar para você? É ganhar 10 mil, 100 mil, 50 mil por mês, 200 mil? Tudo bem. Isso para muita gente, para a maioria, pode ser um pouquinho mais difícil. Embora muito possível com tudo que eu vou ajudar e da maneira que eu vou ensinar aqui. Mas e você ganhar aí seus 2 mil, 3 mil, 5 mil por mês? Será que esse é um dinheiro que de repente te ajuda? Te tiraria da dificuldade? Então se inscreve aqui no canal, porque você vai receber conteúdo da melhor qualidade. Eu ainda não sei por que tem gente assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu. Vocês não estão acreditando em tudo que eu vou ensinar aqui. Você vai pagar para ver. Se inscreve aí, ó, se inscreve no canal, vê o que eu vou ensinar. Depois, se você não gostar, você se inscreve. É só fazer isso. Então a próxima a gente tem análise técnica e análise gráfica, que na verdade elas trabalham juntos, né? Elas são como se fosse uma análise. Porque a gente tem a análise gráfica, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente tem um gráfico, a gente vai analisar ele, ó, as subidas, descidas, né? O comportamento do gráfico. Só que para a gente fazer essa análise gráfica,
a gente precisa das nossas ferramentas gráficas. A gente tem ferramentas gráficas, a gente tem aqui, ó, indicadores para a gente estar usando. Então, através desses indicadores e das nossas ferramentas gráficas, a gente consegue estar fazendo essa análise técnica, que ao mesmo tempo a gente vai estar analisando o gráfico, né? E a análise técnica porque a gente vai estar usando as ferramentas que a gente tem aqui. Entendeu? As ferramentas e indicadores. Por fim, a gente ainda tem aqui análise fundamentalista, que é análise com base nas notícias. Então, se vocês abrirem aqui, ó, esse site aqui, ó, abrir aqui esse site, deixa eu até diminuir um pouquinho aqui para vocês. Você já deve estar vendo aqui, ó, investing.com/economic-calendar. Então a gente tem aqui o calendário econômico. Olha que como a gente está aqui no sábado, o mercado está em OTC, então a maioria dos ativos estão todos fechados, né? Inclusive aqui no Brasil, se a gente entrar nas corretoras, a gente está com todos os gráficos no OTC, todos os pares de moedas no OTC. Então a gente tem aqui só notícias, né, da moeda chinesa, e a gente tem aqui, ó, 1 estrela, 2 e 3. E esse aqui parece que mudou um pouquinho, mas ele está aqui, ó, a volatilidade esperada, né? Então a gente tem aqui, ó, 1, 2 estrelas. Como eu não costumo fazer análises por notícia, eu sou um cara um pouquinho, às vezes, preguiçoso para isso. Eu não fico aqui antes de operar acompanhando notícias, até porque eu gosto de ser objetivo e depois fazer. Eu tenho muito trabalho para fazer depois também. Quando eu termino de operar, eu vou fazer as minhas outras demandas do dia. Então eu não fico olhando notícia, mas a gente tem aqui, ó, 1 estrela, 2 e 3. Antes, eu não sei até se mudou, mas antes a gente tinha aqui, ó, notícia, que são notícias, né? Notícias de 1, 2 ou 3 touros, de 1 touro, 2 touros, 3 touros, que a gente costumava chamar isso, né? Há um certo tempo. Então a gente tem aqui, quando a gente tem 1 estrela, é uma baixa probabilidade, muito baixa probabilidade de a gente ter um impacto no nosso gráfico. Então a gente tem aqui, ó, 20 horas. Então se a gente entrar em qualquer par de moeda que tenha em uma das moedas, a chinesa, às 20 horas, a gente tem uma probabilidade. Se tivesse uma estrela, a gente teria baixa probabilidade de essa notícia impactar no nosso gráfico, na nossa análise. 2 estrelas já é moderado, então a gente tem uma média probabilidade de essa notícia afetar uma operação nesse horário aqui. Agora 3 estrelas é alta volatilidade, então é alta chance, alta probabilidade quando a gente estiver operando. Nesse 8 horas, você entrar lá no gráfico e você operar, você corre o risco de, se você não vir aqui olhar a notícia, né? E se você operar nesse momento, você corre o risco de você tomar um loss aí, fazendo uma análise correta, mas por causa da notícia você pode tomar um loss e a gente tem umas velas bem grandes aí de repente, ou fugindo, né? Ou não respeitando as nossas análises, não respeitando as resistências, as regiões de marcação. Então temos 1, 2 e 3. Então a gente só tem aqui porque a gente está hoje no sábado. Se a gente vir aqui ontem, ó, yesterday, a gente vai ter, ó, olha quantas notícias. Então a gente tem as moedas do euro, a gente tem aqui com certeza o USD, então a gente tem várias moedas, ó, CAD. Basta você olhar o horário que vai acontecer a notícia e depois você ir lá no gráfico olhar qual o impacto que tem essa notícia. Por exemplo, ó, ontem, né, 8h30 da manhã, a gente teve várias notícias para o USD, para o dólar, tá bom? Então vamos aqui no gráfico, 8 da manhã, olha, exatamente 8 da manhã, ó, 8 da manhã em ponto, olha, respeitou, tá vendo? A gente teve, deixa eu ver, uma resistência aqui, ó, ela bateu lá naquela zona de resistência, na região, e ela respeitou. Então aquelas notícias não afetaram a nossa análise, como muitas vezes podem acontecer. Então você já viu aqui da Investing, você pode ir fazendo essas análises em vários desses horários. Tem dias que, por mais que tenha notícias, o gráfico não é muito afetado, mas tem dias que o gráfico é extremamente afetado, a volatilidade das velas, o gráfico é extremamente afetado por causa dessas notícias. E por fim, se você ainda vir aqui na Key Option, às vezes você está com um gráfico aí grande, né? Mas se você olhar aqui, ó, ou você abaixar, ou você olhar aqui embaixo, a gente tem algumas marcações aqui, ó. E essas marcações costumam ser notícias. Então se você clicar aqui, ó, olha o que ele está falando, ó. 28 de janeiro, ó, informação, eu acredito que é da Índia, 9 e 7, ó. Então ele tem uma notícia, ó,
outras notícias aqui, ó, mais duas notícias, umas 9h28 e outra notícia aqui 9h29. Vamos olhar nesse período aqui, ó, 9h28, 9h29, o que aconteceu? Ó, olha lá, 9h28, ó, ficou bem indeciso o gráfico. 9h29 ele também ainda continua indeciso, parando aqui na resistência. Não teve muita, ele não foi muito afetado. Por exemplo aqui, ó, 6h14, 6h14, olha, não sei se foi só por causa da notícia, mas observe que 6h14, 6h13, 6h14, 6h14 ele rompeu aqui, ó, uma possível resistência, ou um possível suporte, desculpa, aqui, ó, ele veio no suporte, não respeitou. Depois disso o mercado desabou através dessas notícias. Então, se alguém estava esperando aqui, ó, uma zona de resistência, estava querendo dar aqui alguns toques aqui, ó, por exemplo, deu um toque aqui, talvez o segundo, ó, 1, 2, no terceiro você tivesse entrado achando que o gráfico ia respeitar, teve a notícia e o gráfico despencou, rompeu o nosso suporte e desceu lá para baixo. Então, pode olhar que a gente também tem notícias aqui, normalmente nos menus aí, ó, nos menus devem ter, em algumas corretoras vão ter algumas notícias também, e a gente pode estar simplesmente se baseando nelas. Mas lembrando que eu não trabalho através dessas notícias, tá? Mesmo que às vezes eu perco tome loss no dia, eu não costumo. Se você quiser olhar as notícias, bom para você, vai ser muito bom, porque é algo mais que vai te ajudar a diminuir a quantidade dos seus losses, tá bom? Mas eu não costumo operar com base em notícia, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai começar a aprender a fazer essas análises, aprender estratégias. A única coisa que ainda falta aqui, ó, no nosso mapa, tá faltando é a aula de gerenciamento, que a gente vai ter a próxima aula como gerenciamento da banca, e aí só alegria, depois a gente começa a aprender de verdade a operar e ganhar muito dinheiro nesse mercado. Então, lembrando agora, para você, se você quer aprender de forma definitiva, consistente, de forma certa, de forma que não é enganosa, porque eu quero fazer vocês ganharem dinheiro, assim como eu passei muito perrengue, muita dificuldade na minha vida, perdendo banco, quebrando, até que eu aprendi, tá? Com muito estudo, com muita dificuldade, e eu quero ensinar vocês. Estou com esse canal aqui novíssimo e eu sei que ele vai crescer em breve, em alguns dias, em algumas semanas, pra gente já estar batendo os 1000 inscritos, tá bom? Então ajuda aí, se inscreve para você receber tudo que eu tenho para passar aqui de graça para vocês de forma gratuita, tanto nesse curso aqui gratuito, que eu até mudei o nome aqui agora, o nosso treinamento é rumo a 1 milhão em 6 meses. A gente vai tentar, é uma estratégia que é possível com juros compostos, a gente chegar aí perto do 1 milhão em 6 meses. Talvez a gente não consiga, não porque não é possível, mas por dificuldades impostas de algumas corretoras, limitações de entrada, tá bom? Mas rumo a 1 milhão, isso com certeza você deve almejar, que é completamente possível, muito mais do que isso em pouco tempo, tá bom? E em 6 meses, se não der, 1 ano, é muito possível você já tá ganhando 1 milhão aí nesse tempo. Então segue os vídeos e vamos que vamos. Forte abraço, até a próxima aula.